Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, especificamente, estamos em Mateus capítulo 26, parte 2, episódio de número 679, oitava temporada. Estamos vendo o livro de Mateus capítulo por capítulo. Nesse capítulo 26, nós vamos ficar por aqui durante 5 episódios, tá bom? Então a nossa proposta é: leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá ouvir a nossa explanação, a nossa pregação aqui expositiva, dentro de um contexto, uma hermenêutica clara, objetiva aqui para você compreender melhor o texto bíblico. Vamos falar hoje da ceia do Senhor, vamos falar um pouquinho do crime de Judas, esse caráter dele também, se é que ele tinha algum, tá bom? Você é muito bem-vindo, bem-vinda, você e todos os nossos ouvintes nos cerca de 19 países, em 5 continentes, que acompanham esse podcast. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Aí em vários distribuidores, na Amazon Music, no YouTube Studio, no YouTube, no Spotify, em tantas plataformas, que essa palavra abençoe sua vida, te edifique, te renove, te regenere. E é isso. Esse é um momento especial, um momento precioso da gente meditar na palavra de Deus. Veja que embora Judas ele tivesse uma capacidade extraordinária para o crime, ele também deve ter tido inclinações comuns para o que era bom. Ele era um apóstolo, e isso implica, da parte de Cristo, discernimento de algumas qualidades em Judas, que provavelmente o tornariam útil à igreja. Implica, da parte de Judas, uma disposição de pelo menos se colocar no caminho do que era bom. É verdade que ele pode seguir Jesus como uma especulação, esperando avanço e riqueza como resultado. Mas esse motivo ele se misturou até certo ponto no discipulado de muitos outros apóstolos. E provavelmente, junto com esse motivo indigno, havia nele, como neles, alguma mistura de propósito superior. Veja, ele pode ter sentido a influência elevada da comunhão de Cristo e pode ter desejado senti-la mais. E há algo a seu favor que ele tenha permanecido tanto tempo na companhia de Cristo. No entanto, esse homem, com sua inteligência, seus bons impulsos ocasionais, seu sentimento de afeição por Cristo, suas circunstâncias favoráveis, cometeu o maior crime que foi possível para qualquer um cometer. A grande maldade de seu crime, o elemento mais odioso do seu crime, é a traição. Alguém pode perdoar o golpe aberto de um inimigo declarado, mas o homem que vive com você em termos de intimidade assim, aprende sua história passada, seus modos e hábitos, o estado de seus negócios, o homem em quem você confia tanto que comunica a ele o que você mantém escondido dos outros e que, enquanto você ainda pensa bem dele, usa o conhecimento que ele tem de você para denegrir seu caráter, prejudicar suas perspectivas, arruinar sua família. Este homem é um criminoso de uma estirpe diferente. Judas usou seu conhecimento dos hábitos de Cristo, sua hora e local de oração, etc. Foi isso que ocorreu. A circunstância também de que ele ganhou dinheiro com sua traição é um agravante a tudo isso. O melhor uso que ele poderia pensar para dar a Jesus era vendê-lo por 30 shekels, moedas de prata. Depois de tudo que ele tinha visto e conhecido sobre Jesus, esse era todo o benefício que ele pensava
que poderia obter dele. O crime parece tão diabólico, tão difícil é acreditar que qualquer um que tenha conhecido e vivido com Jesus pudesse encontrar em seu coração a intenção de entregá-lo aos seus inimigos. Que tentativas foram feitas para explicar o ato por motivos menos condenatórios. Especialmente foi instado por alguns que o propósito de Judas era meramente forçar a mão de Jesus para obrigá-lo a recorrer à força em autodefesa e erguer o padrão do novo reino. Ele estava cansado da inatividade de Jesus e procurou levar as coisas a uma crise. Nós podemos dar alguma plausibilidade a essa visão pelo remorso e subsequente suicídio de Judas. Isto é dito prova que ele não pretendia a morte de seu mestre. Mas argumentar assim é esquecer que em todos os casos o pecado cometido parece muito diferente do pecado em perspectiva. Sem dúvida, Judas não previu claramente a terrível culpa de entregar seu mestre à morte. Mas isso não implica que ele não pretendia entregá-lo à morte. Antes de pecarmos, nós vemos o ganho. E depois de pecarmos, nós vemos a culpa. As fontes do seu crime são encontradas no seu discipulado. O colocou no caminho da tentação. Ele havia carregado a bolsa da pequena comunidade, sua cobiça havia aumentado, e agora ele via claramente que nenhuma grande oportunidade para ganhar dinheiro seria encontrada na companhia de Jesus. Ele era um homem decepcionado, amargurado. Ele sentia que deveria romper com Cristo, mas ao fazê-lo, ganharia o que pudesse, se vingaria daqueles que o mantiveram pobre e, ao mesmo tempo, explodindo a sociedade, aniquilando-a, justificaria sua própria conduta em abandonar a causa. Havia poder, havia perigo do amor ao dinheiro. Tudo o que fazemos no mundo dia a dia tem uma referência mais ou menos direta ao dinheiro. Essa paixão da cobiça é, portanto, sempre apelada. Outras propensões malignas permitem intervalos de liberdade, períodos de arrependimento e conserto, mas isso é constante. Os dedos de Judas estavam sempre na bolsa. As moedas faziam barulho ao baterem umas nas outras, enquanto ele andava, ela ficava aquela bolsa talvez debaixo do seu travesseiro, enquanto ele dormia. Judas apenas pensou como tirar a maior vantagem possível da circunstância que ele estava. O que me deres, eu vou-lo entregarei. O pecado da traição é quase perdido em vista da extrema mesquinharia de sua tentativa de ganhar um pouco de dinheiro com a traição. É isso que revela o homem e mostra a cobiça de Judas. Lealdades, reverências e amizades não eram nada para ele se ao menos pudesse ganhar um pouco de dinheiro. A história do seu lapso vil e terrível é perfeitamente inteligível. Ele se juntou aos discipulados de Jesus, como os outros apóstolos também fizeram, na esperança de tomar parte em uma revolução política e ocupar um lugar de destaque em um reino terrestre. É inconcebível que Jesus o tivesse feito apóstolo se não houvesse em algum momento algum entusiasmo nobre nele. Que ele era um homem de uma energia superior e habilidade administrativa pode ser inferido pelo fato de que ele foi feito o portador da bolsa daquela comunidade apostólica. Mas havia um mal na raiz de seu caráter, que gradualmente absorveu tudo que era excelente nele e se tornou uma paixão tirânica. Era o amor ao dinheiro, ele o alimentava com as pequenas especulações que praticava, nas pequenas somas que Jesus recebia de seus amigos para as necessidades da sua companhia, dos que estavam com ele, para a distribuição entre os pobres com quem ele se misturava diariamente.
Ele esperava que Jesus lhe daria gratificação irrestrita quando se tornasse chanceler do tesouro do novo reino. A ceia do Senhor, capítulo 26, versículo 17 ao 30, é outra situação aqui nesse capítulo. A instituição da Santa Ceia estava relacionada com a refeição da Páscoa. A ocasião era muito apropriada e significativa, pois a festa judaica havia sido instituída para pronunciar o que o festival cristão foi fundado para comemorar. 1 Coríntios 5:8. Os dois sacramentos do cristianismo expressam tudo o que foi expresso em todo o círculo da lei cerimonial. E mais, todas as lavagens são incorporadas no sacramento do batismo e todos os sacrifícios e festas na ceia do Senhor. Quanto à Páscoa judaica, o cordeiro tipificou Cristo. Era o macho do primeiro ano para expor a excelência e a maturidade de sua humanidade. Ele era o filho de Davi, isto é, aquele filho em comparação com o qual os outros filhos de Davi não estão em lugar nenhum. Ele era o filho do homem, isto é, em comparação com o qual nenhum filho de Adão pode ser nomeado. Era sem mácula. Ele era imaculado desde o seu nascimento. Em sua vida e morte perfeitamente justo. Em todos os pontos, único em pureza, sabedoria e bondade. Ele foi tirado do rebanho para mostrar que a humanidade de Cristo seria real. Não era, portanto, nenhum fantasma, ele era osso do nosso osso e carne de nossa carne. O seu sacrifício prenunciou sua paixão. Ele foi tirado do rebanho para ser sacrificado, tornou-se uma vítima vicária. Tornou-se o substituto para aqueles que foram poupados em consequência de seu sacrifício. Então Cristo, tendo se identificado com nossa raça, foi tomado como nosso substituto. Na instituição original, o sangue do cordeiro sacrificado e aspergido com fé sobre os umbrais e vergas das casas protegia os que estavam dentro de casa da espada do destruidor. Assim a vida e salvação, onde por uma fé segura o sangue do Cordeiro de Deus é aspergido. O lugar do sacrifício foi ordenado para ser aquele que o Senhor escolhesse. Jerusalém era o lugar escolhido. Até mesmo a orientação a respeito da preservação dos ossos do cordeiro, da fratura, tinha seu significado profético. Êxodo 12:46, João 19:36. A festa antecipava sua comunhão. Era para ser comido o pão sem fermento. O fermento, um tipo de corrupção, era o emblema de insinceridade e falsidade. A fé que salva não é a do hipócrita, mas a do homem verdadeiro. 1 Coríntios 5:8. Devia ser comido com ervas amargas. O pão sem fermento e as ervas amargas juntos formavam o pão da aflição. Se o pecador quisesse comungar com Cristo, ele deveria vir com contrição e arrependimento. Os elementos eram o pão, esse deveria representar, significar ou ser o emblema do corpo de Cristo. Não era o seu próprio corpo, isto é, equivalente a uma expressão idiomática hebraica comum. O pão significa todo alimento que sustenta a vida do corpo. E assim é o corpo de Cristo, discernido pela fé, é o alimento suficiente e necessário do Espírito. O vinho representaria seu sangue, isso não pode ser tomado literalmente, pois em Lucas 22:20 as palavras são: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Derramar e até beber, em alguns casos, sangue sacrificial era um costume entre idólatras, mas isso nunca foi praticado no serviço de Jeová. O sangue ele é escolhido para expor a vida da ressurreição de Cristo, que é aquela na qual o verdadeiro cristão tem comunhão com Deus. O partir do pão, o derramar do vinho, chamam vividamente a lembrança as características proeminentes da paixão de Cristo.
E visto com o próprio Cristo partiu o pão, derramou o vinho, ele evidenciou a voluntariedade de seu sofrimento por nós. Mas que esse partir do pão e o derramar do vinho não foi o sacrifício real de Cristo. É evidente, pois Cristo disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes que eu sofra. Lucas 22:15. Como alguém que caminhou ao lado de Jesus, ouviu suas palavras, testemunhou seus milagres, poderia trair o Filho de Deus por tão pouco? Será que nós compreendemos a profundidade do sacrifício de Jesus ao partir o pão e beber o cálice na ceia, lembrando-nos de sua entrega por nós? Vamos orar? Busca um cantinho aí, calmo e tranquilo, para a gente orar, buscar a presença de Deus. Ele está conosco, prometeu que estaria até o fim. Precisamos crer em sua palavra. Ó Senhor Jesus, ao refletirmos sobre a história de Judas, pedimos que examines nossos corações, nos livre de todo amor ao dinheiro, de qualquer inclinação que nos afaste de Ti. Ajuda-nos a permanecer fiéis, servindo-Te com sinceridade, reconhecendo-Te como nosso tesouro supremo. Dá-nos a força de sermos leais em cada pensamento, palavra e ação, para que possamos honrar Teu sacrifício e viver em comunhão contigo, que é a nossa verdadeira fonte de vida. Amém, amém e amém. Se você ainda não tem feito, faça de Cristo a sua fonte de vida, tá bom? Volta no próximo episódio para a gente continuar estudando a Bíblia. É essencial, importantíssimo que continuemos se alimentando deste pão, que é o sustento da nossa alma. Um abraço. Deus abençoe. A gente volta em breve. No nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço. Deus abençoe.